Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Senhor, Tu és o meu ajudador, não temo porque eu confio em Ti. Meu Deus, minha rocha, firmeza sem fim. És vida eterna, és santo Senhor. Ó Deus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Senhor, Tu vieste pra me socorrer, verteste Teu sangue na cruz, foi amor. Jesus Redentor, vida e glória Tu és, eterno descanso que eu tenho em meu ser. Jesus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são neste instante. Preciosos ouvintes, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez procurando vos entregar aquilo que possa vos ajudar, conforme acabamos de citar nas Escrituras, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem.
aos Hebreus 13, verso 6. É uma ajuda imprescindível, é a ajuda espiritual, é a palavra de Deus pronta para corrigir, para redarguir, para exortar. E o Espírito Santo, que tem um ministério específico na igreja de consolar, consola aqueles que esperam no Senhor através da sua palavra. Portanto, não temos outro objetivo senão apresentarmos a vós que nos ouvem a palavra de Deus. Isto seria o nosso sucesso, pois este é o nosso alvo. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até agora. Bom, eu creio que os nossos ouvintes estão familiarizados já com esta mensagem do profeta de Deus para esta era, quando estamos focalizando agora a mensagem Esteja certo de Deus. Isto se trata especificamente daquela viúva. É a personagem principal desta mensagem. A viúva que foi visitada por Elias. Ela achou-se digna de ser visitada por Deus através do seu profeta. Então não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus o convidando. Ele havia estado perto de um riacho. Os corvos o alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Amados, há certas partes das Escrituras que são endereçadas a incrédulos, aos perdidos, aos mundanos, aos pecadores. Mas há partes especiais que são endereçadas exclusivamente a crentes, a filhos de Deus, aqueles que já participam de sua natureza. E a estes Deus visita de uma maneira especial. Certamente Deus foi à casa de uma crente com alguma natureza de Elias. Isto é o suficiente. Isso é o bastante para que cada um dos nossos ouvintes pare e medite em relação à forma em que está vivendo, ao método de vida que tem levado e, sobretudo, a fé que sustenta em seu coração. Porque a qualidade da fé é que caracteriza o genuíno Filho de Deus. Então quer dizer que há fé de várias qualidades? Sim. A fé é um produto do que se ouve. Não resta dúvida. A fé é um produto, é um resultado daquilo que se ouve. Se você ouve que Maria salva, você passa a ter fé que Maria salva. Se você ouve que São Pedro intercede por você e que manda chuva, então você vai ter fé que São Pedro manda chuva, que São Pedro tem a chave dos céus e outras coisas assim. Se você ouve que um homem é o santo de Deus aqui na terra, você passa a crer que aquele homem é um santo de Deus, é um pontífice e assim por diante. Então a fé é um resultado daquilo que você ouve.
Por isso que as pessoas deveriam selecionar, prescrutar, examinar aquilo que estão ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E São Paulo fala de uma fé não fingida, de uma fé sem mistura. Ele fala de uma fé que uma vez foi dada aos santos. Isto caracteriza o crente verdadeiro, e Deus jamais teria feito aquela promessa a Abraão se antes de tudo Abraão não tivesse uma fé especial para receber tal promessa. Há pessoas que têm fé para receber uma cura. Há pessoas que têm fé para receber isto ou aquilo e contar as bênçãos de Deus. Mas poucas são aquelas que têm fé para receberem o mensageiro de Deus para a sua era. E Jesus disse: aquele que recebe a vós, a mim me recebe, e aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, a essas alturas, nós temos compreendido, chegado a uma conclusão, de que a fé daquela mulher, viúva, tendo tantas viúvas na terra naquele tempo, a caracterizou como uma crente que tinha a natureza de Elias. Ela era uma viúva, e todos nós sabemos que ela era uma viúva, e o que uma viúva passa. Eu, por exemplo, sei o que é a vida de uma viúva, porque minha mãe foi viúva. Eu fui órfão de pai, desde que nasci. Então eu sei o que é a vida de uma viúva. O que é uma viúva que quer viver de uma maneira correta, santa e pura, temente a Deus, enfrenta nesta vida. Eu posso contar algo sobre isso. O que uma viúva cristã enfrenta. Uma mulher que fica apenas com a Bíblia na mão quando seu marido morre, e a fé no seu coração. Isto havia acontecido com aquela mulher. Seu marido estava morto. E ainda, sobretudo, ela tinha que manter a um menino. Portanto, era uma viúva nova. Ela tinha que manter a um menino. E a luta não era por si mesma, sozinha, somente por si mesma, mas também pelo seu filho. E nas terras, lá eles dependiam de suas colheitas, e havia uma seca tremenda que o pecado trouxe sobre aquela terra. E eles não tinham projetos de irrigação como temos hoje, para proteger as plantas. Eles dependiam de suas colheitas, e eles dependiam da chuva. E por causa da iniquidade das pessoas e sua decadência moral, fez com que houvesse uma seca naquela terra. E aquele povo se encontrava morrendo de fome. Você sabe, os recursos diminuem a dependência de Deus. Quanto mais recurso o povo tem, menos dependentes se tornam de Deus. As pessoas se tornam menos dependentes, oram menos, porque podem enfiar a mão no bolso, podem assinar o cheque, podem apanhar a carteira do instituto e podem tomar logo assim medidas que previnem a sua situação, que vêm remediar a sua situação. Mas naquele tempo não havia isto. Para aquela mulher não havia recurso. Ela que queria viver piamente, retamente, satisfazendo assim o seu calibre, a sua natureza, tinha, portanto, que enfrentar as consequências da iniquidade do mundo de então, enfrentar as consequências da decadência moral de então, como uma verdadeira cristã. E isto é o que era o seu sofrimento. Isto acarretava sobre si mais luta, mais dificuldade. Sim, minha irmã, meu irmão, eu creio que estou falando contigo a estas alturas.
Você que quer viver piamente, retamente diante do Senhor. E a atenção que pesa sobre o povo hoje, sobre todos, mesmo sem exceção de ninguém, incluindo os filhos de Deus, é demais. E especialmente sobre os filhos de Deus, porque eles se privam de direitos da carne. Eles poderiam ter alguma liberdade, eles poderiam gozar de algumas coisas na carne, mas, no entanto, sacrificam isto. E eles, os filhos de Deus, todos nós, os filhos de Deus, estamos sofrendo a consequência da decadência moral deste século. A decadência moral deste século tem trazido pragas sobre a terra, e isto vai aumentar cada vez mais. O estado da mulher, o estado do homem está atraindo consequências que o homem não pode medir. Pragas, pestes, terremotos, fome, guerras, insegurança, terrorismo, infidelidade, o amor se esfriando, e os filhos de Deus sofrendo como aquela viúva a consequência da iniquidade dos filhos de Baal, dos filhos do diabo. Esta é a verdade. A decadência moral de então fez com que aquela viúva sofresse terrivelmente. A decadência moral e espiritual deste século está fazendo e fará com que a filha de Deus, a verdadeira igreja de Deus, sofra também terrivelmente. Mas uma coisa é certa, e disto ninguém precisa ter dúvidas, porque assim como Deus se ocupou com aquela pequena e pobre viúva, que fez tudo, sacrificou tudo para manter o seu calibre diante da pressão terrível que enfrentava, Deus também agora está se ocupando, se ocupará, ainda que por algum tempo pareça que ele esteja calado, que ele esteja em silêncio. Mas não temas. Elias já veio à nossa casa, Elias já tem chegado, ele já bateu na nossa porta, ele tem pedido esse pouquinho de fé que temos trazido das denominações. A mensagem de Elias está sendo anunciada. Ela está sendo pregada agora para você. Ela está batendo na sua porta. Ali chegou um homem calvo. Ele era calvo. Ele era um homem sem atração alguma. Ele era um homem esquisito. Ele era um homem do deserto. Ele não tinha aparência. Ele não tinha formosura. Ele não tinha indumentárias. Ele não tinha um linguajar difícil. Ele não tinha um diploma no seu peito. Ele não tinha um curso teológico. Ele não tinha nada disto. Ele só sabia dizer: assim diz o Senhor. Isso não seria o suficiente para um mundo moribundo, um laodiceiano como este que temos hoje, que se diz rico, abastado, e não sabe que é miserável, pobre, cego, nu? Apocalipse 3, verso 14 em diante. O que mais nós necessitamos nesta era a não ser do assim diz o Senhor? Deus sabia o que mais aquela viúva precisava. Ela precisava sim do assim diz o Senhor na sua casa. E foi o que Elias levou. E é justamente o que Elias tem trazido para nós agora. É o assim diz o Senhor. Não é uma mensagem cara, mastigada com letras difíceis. Ela é simplesmente o assim diz o Senhor. Ela é a ajuda do Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Aquela mulher estava dizendo com sua vida, e quando ela dispôs a obedecer o que Elias falou, o que Elias pediu, ela estava dizendo: o Senhor é o meu ajudador. Eu creio no assim diz o Senhor. Ninguém pode dizer assim diz o Senhor, a não ser que seja um profeta vindicado de Deus.
Assim diz o Senhor, trouxe à casa daquela mulher, não uma condição imoral. O assim diz o Senhor, trouxe azeite e farinha, fartura para a sua casa, sem que ela se comprometesse moralmente, sem que ela se comprometesse espiritualmente, sem que ela se casasse ilicitamente. E por que a igreja quer as bênçãos de Deus de uma maneira comprometida com o mundo? Ela é uma falsa, ela é uma grande prostituta, ela está profetizada, registrada, o seu retrato está em Apocalipse 17. E há uma recomendação de Deus: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Mas o que acontece? Ela não precisa orar a noite toda. Ela ora, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela jejuma, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela está cheia de dons. Ela está farta. Mas aquela mulher orava noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. Não é o que se pode ver agora? Não é o que se pode ver nesse instante? Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. Ah, sim. Espere que isto suceda em sua casa. E verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até este instante. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Assim sucede quando sabemos que o rapto, o arrebatamento está às portas. E eu me ponho a perguntar, por que tanto desafio na mente a essas alturas? Por que tanta ocupação mental com o mal nesse instante? Por que tanta luta ainda? Por que tanta presa com as coisas do mundo, quando a morte ronda o arraial? A morte estava rondando o arraial e cada família estava sob o sinal lá no Egito. Espere que isto suceda. Mas não tem sucedido? Você, pai de família, não tem visto a morte entrar na sua casa? Esta mãe ainda não viu isto? Eu creio que os filhos de Deus estão nesse instante crendo, entendendo e compreendendo o que diz o Espírito. Isto é, assim diz o Senhor, através da mensagem de Elias. Ele tem vindo na hora em que você mais chora por um avivamento espiritual, por ser uma verdadeira cristã e sofre pelo nome de Jesus. E por isso Deus aumenta o seu azeite, o Espírito Santo em sua vida, Cristo em sua vida, a farinha não pode faltar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família, é um prazer ter você conosco ali nesta noite.
Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Aqui temos mais uma declaração do profeta de Deus para esta era, desta feita em sua mensagem, o selo da Páscoa. Ouvintes, o melhor que nós podemos lhes oferecer é aquilo que Deus tem nos concedido. Isto é, sua palavra. A melhor coisa que Deus tinha para dar para o seu povo não era outra coisa, senão a sua palavra. É a melhor coisa que um homem pode dar para uma mulher. É a sua palavra. E assim, tendo palavra, demonstra-se que tem caráter. E Deus, tendo a sua palavra imutável, nula concedeu.
Isto é a grande bênção que temos recebido dele nestes dias. E não queremos que ela fique somente conosco, mas que ela seja estendida a todos quantos nos ouvem, a todos quantos estão ao nosso alcance. Portanto, a maior bênção que nós poderíamos oferecer seria justamente esta palavra que temos recebido. Porque os céus e a terra passarão, a minha palavra não passará, disse Jesus. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Para iniciar, nós devemos fazer uma pergunta, cuja resposta viria saciar a sede daquele que tem sede de justiça, tem sede da verdade. O que é Pentecostes? Porque o profeta de Deus está dizendo: as bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Mas o que são estas bênçãos pentecostais? O que vale dizer? O que é Pentecostes? Longe de analisarmos o assunto por um prisma denominacional, aí temos o mundo chamado pentecostal. Temos os pentecostais. Mas não é disto que se refere a Bíblia. Não é disto que se refere o profeta de Deus. As bênçãos pentecostais vêm da promessa de Deus. Elas partem da promessa de Deus. Agora, essa promessa, ela é dirigida justamente a quem tem sido escolhido, a quem tem sido chamado. Sim, ninguém pode fazer uma promessa para uma moça antes de escolhê-la, e vice-versa. Deus jamais dirigiria a sua promessa a não ser a quem ele tivesse escolhido. Agora você veja como já estamos encontrando uma grande verdade, através da qual nós centralizamos a nossa fé. E uma vez centralizada, nós podemos alcançar o alvo como verdadeiros pentecostais. Isto é, vivendo sob as genuínas bênçãos pentecostais que devem estar sobre o povo. Qual povo? O povo escolhido. Jesus disse, dando ordem aos seus apóstolos e seus discípulos, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse é um versículo da Bíblia que combina com Mateus 28:19. Ele está registrado em São Lucas 24, versículo 47. E em seu nome, porque o seu nome é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a mesma ordem de Mateus 28:19. Lucas 24, verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Sobre vós quem? Sobre os líderes religiosos que rejeitaram a palavra de Deus, a visitação de Deus no seu determinado dia? Não. Absolutamente não. Sobre aqueles que de fato haviam sido escolhidos por Jesus Cristo. Sim, meus amados,
Vamos concordar aqui uma coisa com a outra para assim podermos receber as genuínas bênçãos pentecostais. Em primeiro lugar, arrependimento e remissão dos pecados, para depois então recebermos as bênçãos pentecostais. Você veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja, a condição está arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isto é, para remissão. E recebereis o dom do Espírito Santo. Notemos que estamos lendo as Escrituras e elas devem ser transferidas para a nossa vida como bênçãos pentecostais, como bênçãos de Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aqueles a quem Deus chama, todos eles passam por este processo de arrependimento e são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos voltar a fazer a pergunta novamente. O que é esta bênção pentecostal? O profeta responde: é uma confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. A maior bênção que você pode receber na sua vida é a confirmação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, individualmente falando, particularmente falando. É você trazendo a identificação de um cristão, de uma cristã. Paulo disse que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Não é nenhum credo, não é nenhum parecer de algum grande líder religioso, não é a opinião de A nem de B. Isso é exclusivamente a testificação do Espírito Santo em sua vida, que Cristo ressuscitou dos mortos e que vive em você. Ah, sim. Agora está a coisa. Aqui está o que faz a diferença entre o genuíno cristão, entre as genuínas bênçãos pentecostais, com o mundo chamado cristão de hoje, com o mundo chamado pentecostal, com as bênçãos que encaram como bênçãos pentecostais. Vejamos o que aconteceu logo após a bênção pentecostal ter sido derramada sobre aqueles que ficaram em Jerusalém. Vejam para que fim aquilo foi derramado sobre eles. Vamos tomar Pedro um pouquinho como exemplo. Ele houvera negado a Jesus Cristo diante de pequenas criadas. Mas logo após a bênção pentecostal, ele sustentou a Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, não diante de pequenas mulheres, mas sim diante do sinédrio, diante das autoridades que podiam apedrejá-lo, matá-lo, encerrá-lo na prisão. Vejam o que é bênção pentecostal. Veja só como a coisa mudou. E, conforme está afirmando o profeta de Deus para esta era, que a bênção pentecostal é uma confirmação da ressurreição. Quando ele, Pedro e João, foram entrando no templo
E chegando à porta chamada Formosa daquele grande templo, e ali havia um coxo, que há 38 anos, e desde o ventre de sua mãe era coxo. Então o que aconteceu? Ele pediu uma esmola àqueles que haviam recebido a bênção pentecostal. E logo Pedro disse para ele: olhe para nós. E naturalmente, olhando para eles, Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo se pôs dentro do templo a saltar e glorificar a Deus, e demonstrando e confirmando então a ressurreição de Jesus Cristo. A bênção pentecostal estava ali confirmando a ressurreição de Jesus Cristo. E nós poderíamos passear pela Bíblia Sagrada, por todos os Atos dos Apóstolos e as cartas e esses testemunhos vivos escritos nas Escrituras e também pelas eras da Igreja, e vermos que a bênção pentecostal causou. Ela confirmou a ressurreição de Jesus Cristo. A bênção pentecostal não é para fazer de mim um grande líder. A bênção pentecostal não foi para trazer ouro nem prata, porque Pedro afirmou: não tenho ouro nem prata. A bênção pentecostal não foi para construir grandes monumentos religiosos. A bênção pentecostal não foi para trazer fama, personalismo. A bênção pentecostal foi para confirmar que Jesus Cristo estava vivo. E foi isto que aconteceu quando eles, perplexos, admirados, olhavam a Pedro e a João, como se eles fossem deuses. E Pedro, então, tomando a frente novamente, disse para eles: ó cidadãos, ó varões, por que olhais para nós? Vocês estão agora nos admirando, porque estão vendo este que era aleijado, coxo, desde o ventre de sua mãe, saltando e rejubilando e glorificando a Deus? Isso não somos nós. Isto é aquele a quem vós matastes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Naquela hora, quem deixaria de ser cristão? Você pensa assim: se eu vivesse naquele momento, eu teria sido batizado em nome de Jesus Cristo. A senhora diria: eu obedeceria a Pedro em tudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A senhora quer obedecer à carta de São Pedro? Então apanhe sua Bíblia e leia 1 Pedro, capítulo 3, e obedeça a São Pedro. Vocês, cristãos, filhos de Deus, querem obedecer a São Pedro? Você sabe que obedecendo a São Pedro está obedecendo a Jesus Cristo. Não resta dúvida, ele estava com a bênção pentecostal. Ele estava com a bênção de Deus, ele estava com o Espírito Santo testificando nele que Jesus houvera ressuscitado dos mortos. Então apanhe sua Bíblia e leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E peça urgentemente o seu batismo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você apanha as referências de Atos 2:38? Você apanha as referências de São Mateus 28:19? E me encontre um batismo na Bíblia ou na história que não tenha sido no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ah, mas nós queremos as bênçãos pentecostais. As bênçãos pentecostais nós entendemos que é somente falar línguas estranhas, o que o próprio diabo pode personificar. Nós pensamos que é somente curar os doentes. Nós pensamos que é dar todos os nossos bens para os pobres. 1 Coríntios capítulo 13 ainda não foi compreendido por revelação do Espírito Santo. Esta é que é a grande verdade. Mas vamos voltar à pergunta: o que é esta bênção pentecostal? É uma confirmação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ela foi confirmada na vida da igreja primitiva. Assim chamamos a igreja primitiva, isto é, aquela que partiu do Pentecostes. E ela sempre testemunhou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, quando mulheres que eram entregues ao pecado, homens que eram entregues ao paganismo, se convertiam ao Senhor Jesus Cristo, compungindo seus corações, sendo transformados. E Paulo disse que ali haviam ladrões, roubadores, efeminados e coisas mais terríveis. Mas ele disse assim, que foram lavados, redimidos, que foram transformados, que se transformaram em novas criaturas. Ora, se isto aconteceu no tempo de Jesus Cristo na terra, o próprio Deus encarnado, nunca chamando a uma meretriz de semente da serpente. Ele nunca disse que um ladrão era semente da serpente, mas ele disse que os chefes religiosos, os cultuadores a Deus, os donos da religião, eram sementes da serpente. E nós vemos que o Evangelho testifica que ladrões e salteadores e meretrizes foram salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida esse Atos dos Apóstolos e todo o resto do Novo Testamento comprova a mesma coisa, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Caso contrário, uma Raabe no Velho Testamento nunca podia ter tomado o braço de um general como o de Salmão, para dela vir Jessé, e de Jessé vir Davi, e de Davi vir a Jesus Cristo. Isto quer dizer que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento, e o Novo Testamento compreende também o dia que nós vivemos agora. Nós não estamos em outra dispensação. Isto quer dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso traz a bênção pentecostal sobre a igreja e faz que ela confirme o poder da ressurreição. E é para isto que Deus enviou Elias. Você viu? Quando Elias chegou na casa da viúva, o azeite foi multiplicado, a farinha foi multiplicada, mas não ficou nisto. Houve morte, mas havendo morte, houve também ressurreição. Essa é a bênção pentecostal. A bênção pentecostal nos trouxe das denominações. As árvores floresceram e deram seus frutos. A figueira brotou, que é Israel. Está certo? Sim. Mas estas bênçãos pentecostais não se encerram somente nisto. Ela traz o poder da ressurreição. Ela traz e confirma a ressurreição de Jesus Cristo na vida da igreja, na vida de cada membro que testifica em si mesmo, dentro do seu coração, através de sua vida, que ele vive. Ele vive. Se o seu coração palpita nesse instante, por algo que é correto, por algo que é justo, por algo que é escriturístico, ele terá que dizer: o meu Senhor vive, e ele ressurgiu, e ele está às portas para me levar para a sua glória.
Receba esta bênção pentecostal agora. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.